Paz de Deus, irmãos. Vamos lá falar então sobre persistência e resiliência. Eu acho que paciência também. Bom, eu já perguntei, né, se precisamos de persistência e resiliência, então vocês já disseram que sim. Então, o que é a persistência? Persistência é a capacidade de continuar avançando, mesmo diante de obstáculos e dificuldades. Todo mundo aqui tem essa noção que quando você entra no ministério, você vai ter dificuldade e obstáculos? Faz parte, né? É importante a gente lembrar disso, porque aí quando ela chega, você fica mais tranquilo, né? Uma pessoa persistente, ela não desiste diante dos obstáculos, ela reavalia e insiste ou muda seus planos para superar os objetivos, ela esforça-se além da média para atingir os seus objetivos. E aqui, no caso, é o objetivo ministerial, né? Então, é importante lembrar o tempo todo quanto estamos ali, né, no ministério, sobre isso, principalmente quando chega aquela dificuldade, né? E normalmente a dificuldade é o irmão, né? Normalmente a dificuldade é aquele irmãozinho ali que está deixando o seu ministério mais difícil, e é importante a gente lembrar. Pode passar. Resiliência. Então, o que seria aí a resiliência? A propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer um choque ou deformação. No sentido figurado, é a capacidade de uma pessoa superar ou recuperar-se de adversidades. Pode passar. Então, o que seria, né? É a gente conseguir passar por uma situação difícil, complicada ali, às vezes no ministério, às vezes nem só no ministério, mas às vezes, né, na vida, e você conseguir voltar para o seu estado normal, né? Então, na psicologia, uma pessoa resiliente é aquela que tem um maior equilíbrio e resistente diante das adversidades. Sabe, às vezes a gente passa um baque, meu Deus, acabou minha vida, não faço mais nada, vou deixar o ministério. E aí você larga tudo, porque não teve ali aquele equilíbrio. E é claro que tem momentos e momentos, né? A gente entende que tem um momento que você precisa, às vezes, dar uma pausa, tal. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre pausar. É realmente, não posso mais porque eu estou com um problemão. A pessoa não consegue voltar para o estado que ela estava. Ela sai e não consegue retornar, né? Não sendo capaz de voltar ao seu estado habitual de saúde física e mental, após passar por uma experiência difícil. Pode passar. Então, aqui para ilustrar, né? A persistência, então, tem ali as dificuldades. Claro, essa é uma imagem bem comercial, né? Não é tão que igreja, mas dá para entender as dificuldades que vão aparecendo no caminho, no ministério. Todo mundo passa. Acho que se eu for conversar com cada um aqui, eu tenho certeza que alguém vai falar que tem alguma dificuldade no seu ministério, né? Dificilmente alguém vai falar, não, está tudo maravilhoso, tudo perfeito. Se tiver alguém, por favor, levante aí, porque para ajudar os outros irmãos, né? E a resiliência, então, o bambu, né? Mostrando ali o bambu que ele enverga, mas não quebra. Ele consegue, depois que passa ali aquela ventania, ele consegue voltar para o original, né, para a situação ali, para o estado de paz dele. Então, a gente tem que olhar isso, né? Poxa, estou passando ali, às vezes, uma dificuldade, uma provação, uma dificuldade. Papai, filha. Aqui, ó. Fala, calma, eu não preciso sair largando tudo, desistindo de tudo. Não, respira, né? Ora, fala com Deus que as coisas vão se acertar. Então, a gente enverga, mas não quebra, né? Ou não deveria quebrar. Pode passar. Por que é tão importante, então, ter persistência e resiliência no ministério? Porque liderar significa estar à frente de pessoas, ajudando em sua caminhada espiritual, dando apoio e direção. Então, quando você não é líder ainda, assim, líder que eu digo que você está na frente de um ministério, porque você pode ser líder de onde você estiver, né? Liderar é influenciar. Então, de onde você está, você pode ser.
Mas quando você é líder e você está na frente de um ministério, né, você foi chamado ali, isso significa que as suas decisões, elas afetam todos que estão ali, todos que estão seguindo, vamos dizer assim, né, que estão te acompanhando. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Não é só você mais, né? Tem pessoas que olham, a gente tem que se inspirar sempre em Jesus, claro, né? Mas você está ali, tem o seu líder, você se inspira nele também. Então, a gente precisa pensar nisso. Não dá, vou largar tudo, vou sair. Calma, pode passar. Quando você não é líder, né, como eu falei, é mais difícil. As suas ações vão impactar diretamente. A gente não pode pensar como se fosse sozinho, né? Pastor, vou entregar aqui o ministério e tchau, né? Então, se você desiste, quem está confiando em você pode ficar perdido, pode ficar desanimado, né? E aí, quando bate aquela vontade de desistir, a gente tem que lembrar do quê? Do quem te chamou, do porquê que você está fazendo isso, para quem que você faz. Então, pense, né? A gente precisa pensar muito sobre isso. Eu lembro quando o pastor ele me deu treinamento de liderança, alguns anos atrás, há pouquíssimos, que eu sou novinha. E às vezes ele fala isso, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, o importante não é como você começa, é como você termina. Né? Nunca deixe um ministério se Deus não falar para você que você tem outro. Né? Não se deixa um ministério para ficar no banco descansando, gente. Não, a gente vai descansar no céu. Né? Lá no céu a gente vai descansar. Então, aqui, nós estamos para trabalhar. Né? Está tendo uma situação aí, tem ali as exceções. Mas é importante lembrar disso, né? Lembrar do porquê que a gente está fazendo. Pode passar. E aí eu vou falar um pouquinho aqui de um homem que precisou ter muita resistência, né? Persistência e resiliência para não desistir, que foi Moisés. Pode passar. Aliás, a gente tem muito exemplo na Bíblia, né? Se a gente for parar para ver homens, né, mulheres ali que passaram por situações muito difíceis e persistiram e resistiram, tem muita história, né? Mas como Deus chamou a atenção para Moisés, eu vou falar sobre ele. Então, Moisés ele foi escolhido para libertar o povo da escravidão do Egito. E havia uma necessidade, né? Então, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Pode passar. Então, irmãos, quando Deus ele te chama, é porque há uma necessidade. E normalmente, eu não sei como que é com os irmãos, né? Eu falo por Carlos que as minhas orações, elas têm uma ligação muito direta com Deus e o pastor. É algo assim que chega a ser bizarro, sei lá se essa é a melhor palavra para dizer. Porque 99% das orações que eu fiz, pastor, estou à disposição. Pastor, não, Deus, estou à disposição. Se o pastor estiver precisando de alguma coisa, eis-me aqui. Eu nunca chego para o pastor e falo. E aí, 7 dias cravado, o pastor me manda uma mensagem. Você pode fazer tal coisa? É impressionante, gente. Aí depois eu fecho minha agenda de orações, né, e não oro mais sobre isso, porque senão não para, né? Então, se você foi chamado para fazer algo, é porque tem algo que precisa ser feito, né? E Deus escolheu você, o pastor é o anjo aqui da igreja, né? E eu acredito muito que as orações, quando ele pede, ele ora a Deus, Deus direciona ele para as pessoas que devem seguir ali cada ministério. E eu sou prova disso de tantas vezes que eu oro, e às vezes não é nem para o ministério, às vezes é para alguma coisa específica. Falo, pastor, Deus, se estiver acontecendo, né, tal, estou precisando de ajuda, estou aqui. Mas eu falo para Deus, eu não falo para ele, não. Se Deus não falar com ele, aí perdeu. Então, assim, é importante a gente lembrar disso, né? Então, disse aqui o Senhor, de fato, tenho visto a opressão, deixa eu ler aqui, a opressão sobre o povo do Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E aí ele fala, né? Vá, pois, agora eu o envio. Então, isso ajuda muito a ter persistência e resiliência no ministério. Quando você lembra que é Deus que está te enviando.
É Ele que está enviando você para solucionar algo, para ajudar em alguma coisa. Quando a gente tem essa visão, é mais tranquilo você passar quando tem um obstáculo, quando você tem uma dificuldade, porque você lembra quem te chamou. Eu compartilhei aqui com os irmãos em uma das reuniões aí passadas sobre a dificuldade que eu tive no ministério aí há uns 2 anos, que fiquei muito tempo ali com essa dificuldade, porque, enfim, eu tinha que vir com as crianças para cá à noite. Enfim, o Carlos trabalha à noite, então eu tinha que vir com elas. A Alice era menorzinha, ela chorava pra caramba. Enfim, era um terror. Assim, para quem é mãe sabe, né? A Catarine vinha algumas vezes para ajudar, porque eu tinha que fazer ali os ensaios do teatro com a Alice no colo, porque ela não parava de chorar, ela estava cansada, estava com fome, E aquilo estava sendo um tormento para mim. Eu vinha chorando, eu subia as escadas chorando, eu ia embora chorando. Falei, meu Deus, não estou aguentando. Só que Deus tinha algo para trabalhar em mim sobre aquilo, porque o pastor conversou comigo, falou, se você quiser dar uma pausa, esperar, né, dar esse tempo dela crescer um pouquinho mais, mas Deus não confirmou isso no meu coração, Ele não falou para eu parar. Ele falou, não, eu preciso tratar algo com você, você vai continuar indo. E eu continuei vindo, eu vou falar que foi mais ou menos 1 ano e meio esse tratamento de Deus em mim, para me ensinar que eu queria servir Ele de forma muito quentinha, muito gostosa, sabe? Tem que estar tudo favorável para mim. Não pode estar chovendo, porque senão eu vou descer do carro e vou me molhar com as crianças. Né? Não pode estar muito frio. Mas a Alice está com sono. Então, tem que estar tudo perfeito. Minhas crianças, tudo sorrindo, feliz, alegre, me ajudando aqui. Eu tenho que estar... E aí, Deus foi trabalhando muito durante esse 1 ano e meio. Tive muitas conversas com o pastor, né? Me aconselhou. E Deus foi trabalhando essa persistência, essa resiliência no ministério, que Ele falava, quem disse que servir seria assim? Essa paz que você está esperando. E aí Ele trabalhou muito, né? Olha o que já passaram aí, missionários, pessoas pelo meu nome, e você está reclamando que a sua filha está chorando, que está chovendo. Você está chorando por causa disso. Você quer desistir do ministério por causa disso. Então, assim, foi um trabalhar de Deus assim muito... E foi longo, viu, irmãos? Não foi rápido, não. Foi mais de 1 ano. E eu continuei vindo, persistindo. E hoje, agora, né, depois que passou tudo isso, eu lembro que pastor, uma vez a Vi falou para mim, eu nunca esqueço, que ela foi em casa, eu estressada lá, neném, não dorme, a mãe fica louca. Como que você está? Eu falei, estou cansada, eu não durmo, e não sei o quê. Ela, Sil, é só uma fase. Lembra, Vi? Vai passar. Nunca esqueci. Ela falou aquilo para mim, ficou guardadinho ali na minha cabeça. E o pastor falou isso também, é uma fase. Ela vai crescer, ela vai ficar maiorzinha, né? Não vai perturbar tanto. Essa fase de 2, 3 anos é uma benção, né? Então, irmãos, a gente precisa lembrar o porquê. E Deus falou assim, agora é o seu momento de estar no ministério de teatro. Porque eu falei, Deus, esse ministério não é mais para mim, eu não quero. Não quero. Ainda às vezes eu oro, falo, não quero. Mas Deus, Ele não falou para eu sair. Ou não falou para o pastor ainda não me deu um novo serviço para fazer. Quando Ele me der, aí Deus vai ter me ouvido. Então, irmãos, lembra disso, né? Deus falou, eu o envio. Deus te enviou para fazer aquilo que você está fazendo. Então, quando der essa vontade aí de desistir, esse desânimo, lembra disso. Pode passar. Então, Deus escolheu você para o ministério e Ele também tem um plano para você. Então, você tem que confiar. Lembrar que se Ele te deu o ministério, né, se Ele escolheu você, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar o caminho. Pode passar. Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar o plano. E aqui, eu quis colocar essa pessoa, né, Viktor Frankl, que eu li uma época o livro dele, e aí me veio, enquanto eu estava escrevendo, ele foi um psiquiatra que passou horrores, né, no campo de concentração, e muito interessante, né, a gente pode aprender um pouquinho com ele sobre como
como lidar, né, com as dificuldades em momentos difíceis. E aí, nesse tempo que ele passou lá no campo de concentração, ele observou que aqueles que conseguiam suportar o sofrimento eram geralmente aqueles que tinham um motivo muito profundo para viver, ou algo ou alguém por quem lutar. Resumindo assim, né? O pastor é especialista em Viktor Frankl, depois vocês falam com eles. Então, assim, isso é muito importante. Pode passar para o nosso ministério. O que isso tem a ver com o nosso ministério? Ele ensina para a gente lembrar do nosso porquê. Por que você está aqui? Por quem que você faz? Gente, quando a gente lembra disso, quando aquele irmãozinho abençoado, né, aí você fala, meu Deus, eu tenho vontade de socar ele. Ai, não quero ver a cara, não, pastor, eu não vou mais fazer isso. Não vou participar daquele lugar que tem aquela pessoa. Você fala, não, eu não estou lá por ela. Não tem a ver com ela, tem a ver com Jesus, ou ele, né? Tem a ver com Jesus. Se a gente colocasse mais Jesus no centro de tudo, né? Mas o nosso ministério, principalmente, teríamos muito menos problemas. Porque os problemas normalmente estão relacionados a pessoas, certo? O ministério é feito de pessoas. Só o Fernando que trabalha sozinho. O pastor, né? Ele tem esse privilégio. Ou não, né? Mas precisamos lembrar que Jesus é o centro. Ah, teve um problema? Não, eu estou aqui por Jesus. Já viu aquela pessoa que muda de igreja, todo ano está numa igreja diferente? Todo ano está numa igreja, porque a igreja de lá é ruim, a outra irmã é assim, o irmão é assado. Nada é bom para ele. Ele não busca Jesus. Quando você busca Jesus, você fala, vai ter irmãozinho ruim, eu também sou, porque ninguém é perfeito, né? Apesar que a pessoa não se acha perfeita, né? Acha que ela está ótima. Mas eu estou aqui, esse é o que eu mais falo quando estou dando discipulado. Olha, você vai ver aqui coisas erradas também, tá? Aqui as pessoas também pecam, erram. Então, não fica escandalizado, faz parte, né? Estamos todos aqui sendo curados diariamente. Mas o foco tem que ser Jesus. Porque, senão, você larga, você não persiste, você não consegue resistir, você não consegue permanecer, porque você fica pensando em você. Quando tem muito desses problemas, normalmente a gente está olhando para a gente, para os nossos gostos, para o nosso ego. Ah, não está do jeito que eu gosto. Ai, não gostei do louvor que o irmão tocou ali. Né? Ah, essa música ali foi chata. Nossa, estava assim, né? Aí vem o irmãozinho, chega lá para o Renato e fala, nossa, Renato, ninguém faz isso porque as pessoas não têm coragem, graças a Deus, né? Mas eu acho que não, né, Renato? Acho que ninguém, não sei, né? Se alguém já chegou para ele e falou assim, nossa, hoje o louvor estava zoado, hein? Acho que não sei se já chegaram, talvez, não sei, aqui ou em outro lugar, né? Se o Renato ele não tem a visão que, bom, eu estou aqui para louvar, engrandecer e glorificar o nome de Deus, né? Então, creio que Deus recebeu. Se o irmão não gostou, né? Põe um louvor na sua casa e vai ouvir. Claro que ele não vai falar isso para o irmão, mas é o que dá vontade, né? Se você não tem o foco, se você não lembra para quem você faz, você desanima. Ah, pastor, os irmãos estão achando ruim, não estão gostando, estão reclamando. O tempo todo. Gente, é tão fácil a gente sair, é tão fácil a gente querer colocar o nosso ego na frente, né? A nossa vontade, o nosso desejo. Às vezes, aquela vontade de aparecer, de estar ali, fala assim. Aí, quando isso não acontece, aí você desanima, aí quer desistir. Então, são muitas coisas que acontecem. A gente precisa lembrar o tempo todo do nosso porquê. Eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus. E como que a gente glorifica o nosso ministério? Normalmente, abençoando a vida de outras pessoas. Certo? Nós estamos aqui para anunciar Jesus. E isso tem a ver com lidar com pessoas, gente. Lidar com pessoa é fácil? Não é fácil. Então, a gente tem que entrar consciente. Né? Você está no ministério, tem outras pessoas, tem irmãos, algum momento vai dar treta, é normal, faz parte. Então, seja você a pessoa madura e fala assim, opa, deixa eu colocar Jesus no centro e lembrar que o irmão está aqui, mas ó, é Jesus que eu tenho que olhar, não é para a reclamação dela, não é para a birra dela. Pode passar. Então, já falei, né? Essa é a ideia crucial para que o seu trabalho, para que você continue nos momentos difíceis, gente, porque
A gente ouve, às vezes, umas coisas assim que você fala, meu Deus, nem parece que estou na igreja. Né? Faz parte. A gente tem que ter essa visão, estamos todos, né, no processo. Lá em Colossenses fala assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Vamos ler todo mundo junto, vou fazer igual o pastor. A parte que está em negrito ali. Ó. É Cristo o Senhor. De novo. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, vamos lembrar que é a Cristo. Então, decorar esse versículo toda vez que vier ali é uma dificuldade. Fala, eu estou aqui servindo a Cristo. Ó, fica aqui e não perde o foco. Pode passar. Então, persista, né? Mesmo que você não se sinta capaz. Seja sincero com Deus. Fale com Ele das suas dificuldades. Gente, assim, eu tenho muitas experiências nessa parte de oração com Deus, porque o teatro, ele é um ministério que é de criatividade. E, às vezes, eu não tenho criatividade nenhuma, né? Ai, pastor, vem, Silvana, preciso de uma peça para tal. Eu falei, meu Deus, não, onde que eu vou tirar uma peça? E eu olho na internet, aí nada eu acho legal. E aí eu sempre oro, falo assim, Deus, eu não tenho criatividade, mas o Senhor é o Criador de tudo. O Senhor é o ser mais criativo que existe. Então, me ajuda. E aí eu falo que Ele faz um download, assim, ó. Pá. Aí o pessoal fala, nossa, você que escreveu essa peça? Eu falei, não, Deus fez o download aqui, e aí Ele me deu a ideia da peça. Então, seja sincero com Deus. Está passando uma dificuldade? Fala, Deus, não está indo, pode passar. Não estou conseguindo, né? Então, algumas dificuldades que Moisés trouxe, né? Então, ele falou, quem eu sou? Né? Ele estava lutando ali contra a sua própria identidade. Ele não se sentia qualificado para o ministério. O que Deus falou para ele? Eu serei contigo. Então, quando você sentir, Deus, eu não sou capaz. Está me chamando eu para fazer isso? Né, Paty? Eu serei contigo. Pode passar. Quem é você? E aí Moisés, agora aqui, ele duvida, né? Ele não conhecia Deus o suficiente para falar para as pessoas sobre ele. E aí Deus, ele vem, eu sou o que sou. Pode passar. E se eles não me ouvirem? Aí Moisés se preocupou o quê aqui? Com o resultado. Então, Moisés ia lá libertar o povo do Egito. E aí começam a vir as dúvidas. Mas e se eu fizer e não der certo? Quantas vezes a gente não sente isso no ministério? E se eu fizer e ninguém se converter? E se eu pregar, né, Carlos? E se eu pregar e ninguém aceitar Jesus? Vou passar vergonha. Ninguém vai vir aqui na frente. Se eu fizer o teatro e eu esquecer lá na hora, né? Se eu for dar uma aula lá que o Luiz está dando e eu me embananar na hora, o que vai acontecer? Então, o que Deus falou? Enviarei sinais que estive com você. E aqui Deus, ele envia, né, os sinais ali para mostrar que ele está com Moisés. Então, Deus, ele está conosco o tempo todo. E a gente precisa acionar isso e lembrar, falar, calma, ó, você está com medo? Tem que ter as conversinhas internas. Acho que todo mundo aqui tem, né? Acho que é normal, né, amiga? Todas as pessoas têm as conversas internas. A minha amiga estuda psicologia. Né? Fala, Silvana, para com isso não existe. Vai lá, Deus está com você, vai dar tudo certo. Respira, está tudo bem. Aí você fica conversando ali, né? Não, eu vou. Pode ir. Pode passar. Pode ir. Aí ele vem com mais uma desculpa. E às vezes não é nem desculpa, é a realidade, né? Então, eu nunca fui um bom orador, envia outro, Deus. Eu não falo bem. Deus está ali o tempo todo falando para ele, não vai, eu vou estar contigo, vou ajudar, eu vou mostrar que eu estou com você. E aí o que ele fala? Deus, não, manda outro, eu nem sei falar. Olha a dificuldade que a gente tem de fazer algo, né? Deus vem e manda, não vou. E aí olha que interessante, Deus fala, enviarei seu irmão Arão para que fale por ti. Mas Moisés, ele tinha a missão dele. Ele vai falar por você, mas a missão é sua, o ministério é seu. Então, às vezes você tem uma dificuldade no ministério e você pode chamar outros irmãos para te ajudar. Sabe? Delegar. É o Edinho que vai falar sobre delegar? Então, não vou entrar nesse assunto.
que é o assunto dele. Tá? Então, seja sincero com Deus. Fale das suas dificuldades. Fala, Deus, eu quero fazer, mas eu estou com tanta dificuldade, eu não me sinto capaz. Ele vai falar com você, ele vai te ajudar. Pode passar. Então, Moisés, ele já começa o ministério dele sabendo que é difícil. Olha só o que Deus fala para ele. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo, o coração de Faraó. Imagina se o pastor te chama para o ministério. Cláudia, eu quero te chamar aqui para você liderar o ministério. Mas vai ser difícil, tá? As pessoas lá são difíceis, você vai ter um monte de problema, tá? Mas é isso, eu vou estar contigo. É isso que Deus falou para Moisés. Você vai lá, vai falar. Ele vai falar não, 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 não. E aí você fala como? Pô, o pastor está me chamando para quê? Para sofrer, então? Exatamente. Pode passar. Então, como eu falei, peça ajuda, aceite conselhos, né? Moisés estava trabalhando sozinho e o sogro dele viu e aconselhou. Então, ele aceitou o que Deus falou, começou, né? Foi lá, libertou o povo do Egito. E aí o sogro dele, e aqui, gente, entra um pouco de humildade, tá? Às vezes o irmão quer te ajudar, quer falar assim, posso dar uma sugestão? Né? Não fala crítica construtiva, eu não gosto desse nome. Ao invés de você falar, posso fazer uma crítica construtiva? Fala, posso te dar uma sugestão? Né? Porque a sugestão você ajuda, a crítica você, mesmo que essa construtiva aí não constrói nada. Então, o sogro dele, ele pergunta, né? O que você está fazendo? Não é bom. Você e seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Ele estava ali como juiz, né? Então ele tinha muitos casos e as pessoas iam até Moisés. Isso depois que o pessoal saiu do Egito, o povo todo saiu do Egito. E aí ele ficava lá, o que aconteceu? Faz isso. Imagina. Tinha quanto, Carlos? 1 milhão em quantas pessoas? Quase 2 milhões de pessoas, imagina. E aí o sogro dele fala, o que você está fazendo? Isso não é bom, você vai ficar cansado, e o seu povo também. Você não pode executá-la sozinho. Às vezes você está esgotado no seu ministério porque você está fazendo tudo sozinho. E às vezes você não aceita conselho. E aí falta um pouquinho da humildade. Fala, o irmão está vindo meter o bedelho no meu ministério. Gente, o pastor falou aqui, nós somos um corpo, né? Um complementa o outro. Então, e aí ele fala, escolha por aí dentro do povo homens capazes. Então, dá uma olhadinha. Quem que você fala? Pô, aquela pessoa ali, eu acho que vai conseguir me ajudar. Gosta de números, né, Fernando? Que ela gosta de calcular, gosta de fazer e tal. Vou chamar. Então, não fica sozinho, né? Ele ouviu, pode passar. Então, ele ouviu o sogro dele e foi chamar. O que ele fez, então, Moisés, para conseguir persistência e resiliência? Então, Moisés, ele falava diariamente com Deus. E eu achei isso aqui muito interessante, porque depois que Deus aparece para Moisés lá na sarça ardente, você vê uma conversa constante com Deus. Achei isso aqui muito interessante. Quando eu comecei a folhear a Bíblia, né, pegando toda a história dele, o tempo todo tinha assim, então disse Deus a Moisés. Falou mais Deus perante Moisés. Moisés falou perante o Senhor. Então disse Moisés perante o Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés. Gente, tem muito. Depois entra lá em Êxodo e dá uma olhada para vocês verem. A quantidade de vezes que essas frases se repetem. É uma conversa constante de Moisés com Deus. Constante. Então ele ia lá, dava ruim, ele voltava, falava com Deus, Deus dava instrução, ele ia lá. Porque Deus não chegou para ele e falou assim, você vai lá 10 vezes e vai dar ruim, vai ser lá as pragas. Não. Deus vai dando os problemas aos poucos para a gente, ainda bem, né? Imagina se ele chegasse para Moisés e falasse tudo o que ia acontecer. Ele já não queria ir sem saber. Imagina se ele soubesse, né? Então Deus... Aí você fala, poxa, por isso que os problemas não acabam. É só você olhar como que foi para Moisés, né? Não acabava nunca. Então, fale com Deus diariamente. Faça seu devocional. Quem foi que falou? Não lembro quem falou, mas é uma frase que eu também gosto, que eu não vou lembrar, mas eu vou tentar falar. O Carlos e o pastor vai me ajudar. Que o líder, o seu ministério é do tamanho da sua oração. O pastor que sempre fala. Quem falou isso, pastor? Não sabe também. Tudo bem. Mas é uma frase muito interessante, né? Que fala. Então, seu ministério é do tamanho da sua oração.
E isso faz muita diferença, irmãos. Muito. A gente precisa ter esse direcionamento. É isso aqui, ó. Então Deus disse, Moisés falou. Então Deus disse, é uma conversa. E Deus, ele responde, Deus, ele fala. Eu comecei a orar muito. Eu falei, Deus, o teatro, eu sou a tia das crianças agora, né? Porque tem criança no meu teatro. Amém. Se o senhor tem isso, tá bom. Mas manda mais, Deus, eu estou precisando. Gente, eu comecei a orar, orar, orar. E as pessoas começaram a vir. Né? Graças a Deus aí, né? A Ari veio, a Lúcia, o Luiz. Então, nosso ministério precisa estar baseado na oração. Deus, ele nos ouve. Olha o diálogo que ele tinha com Moisés. Moisés não estava sozinho, pode passar. E você também não está sozinho. Cada dificuldade, cada não que ele ouvia, né? Ele ia e buscava a Deus. Pode passar. Então, ele teve problemas no ministério todo dele. Todo o tempo que ele liderava o povo, eu não preciso contar a história aqui, né? É o povo que mais reclamou na vida, não entrou na terra prometida, por isso, pode passar. Disseram a Moisés, né? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Então, aqui começou a reclamação. Gente... Tem liderado que reclama? Sempre tem, né? Sempre tem o irmãozinho, o pastor falou que vai chegar, vai falar que não gostou, que não está bom, que podia ser melhor, o empreendedor, talvez, né? Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Imagina para Moisés ouvir isso, gente. Uma pessoa que já tinha autoestima baixa, né? E aí ele fala, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Pode passar. E o que é interessante aqui, eu não coloquei, mas a hora que eu estava lendo eu lembrei, é que logo depois que ele fala isso para o povo, ele vai orar, ele vai falar com Deus. E aí Deus fala, mas por que você... Deus fica meio irado ali com Moisés, né? Pô, eu vou fazer, fala para o povo confiar que eu vou fazer. Então, olha que interessante, olha a sabedoria do líder ali. Porque ele tinha que ter persistência, ele tinha que resistir àquelas dificuldades de ficar ouvindo as pessoas. Mas ele não mostrou para as pessoas que ele estava com dificuldade. Ele falou, fiquem calmos, Deus vai trazer o que a gente precisa. Mas ele vai descarregar lá em Deus. No versículo seguinte, ele vai falar com Deus. Muito interessante. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente está aqui, quer despejar, falar tudo ali para todo mundo no ministério, não respira, calma, vai lá, fala com Deus primeiro. Fala com Deus que Ele vai te ouvir, né? Então, como então ter persistência e resiliência no seu ministério? Resumindo, porque eu vou acabar dentro do meu tempo. Dificuldades fazem parte do processo. É isso. Tem dificuldade? Se você não tem nenhuma dificuldade, você já acha estranho. Lembre-se do seu porquê, Jesus. Seja sincero com Deus. Fale das suas dificuldades. Peça ajuda. Peça conselhos. Não fica sofrendo sozinho no ministério. Peça ajuda, converse. Busque a direção de Deus diariamente. Pode passar. Persista e resista. Deus é contigo. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei.